Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre cargos em comissão, um tema sempre atual, né? Um debate sempre muito interessante. E nós vamos tentar aqui, de maneira breve, apresentar os aspectos constitucionais, legais e jurisprudenciais, né? Saber como que está essa questão sendo debatida atualmente na administração pública sobre os seus aspectos jurídicos, certo? Então vamos lá. A inspiração para esse vídeo foi essa notícia agora do mês de setembro de 2022, que, né, vou fazer referência a ela, mas que na verdade não é uma exclusividade do município de Taboão da Serra, né? Depois, inclusive, eu vou mostrar esse debate acontecendo aqui em Santa Catarina, nos municípios catarinenses, em decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É uma discussão presente em todo o Brasil, mas efetivamente o que inspirou a realização desse vídeo foi essa notícia do Conjur, do site conjur.com.br, que vai ser assim um grande parceiro nosso aqui no Lab de Ju. É um bom portal de notícias jurídicas, excelentes colunistas. E aí, fazendo a leitura lá, tivemos a seguinte notícia, tá? O Tribunal de Justiça de São Paulo determina a extinção de quase 800 cargos comissionados em Taboão da Serra, né? E aí, né, fizeram uma graça aqui ainda, e não sobrou nenhum. Tá? Mas o que levou o Tribunal de Justiça de São Paulo a determinar a extinção desses 800 cargos comissionados em Taboão da Serra? Né? Então, o que nós pensarmos para essa situação, nós vamos aplicar para inúmeras outras hipóteses por esse nosso querido Brasil. Então, vamos lá. Primeiro aspecto que nós precisamos analisar é a fundamentação jurídica, onde que nós vamos encontrar, né, as informações preliminares e decisivas sobre os cargos em comissão. Inevitavelmente, nós temos que ir para a nossa querida Constituição da República Federativa do Brasil, que no artigo 37, lembrando que o artigo 37 é o dispositivo principal que temos da administração pública brasileira, e ele com seus inúmeros incisos, né, o caput, incisos, parágrafos, e o inciso 5, tá? Ele tem a seguinte redação atual, como vocês podem ver aqui no destaque, e havia uma redação anterior à Emenda Constitucional 19 de 1998. Vamos ver como ficou, como era e como ficou, tá? Então, a redação antiga era a seguinte: os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. Para trazer uma maior organização dessas duas coisas tão distintas, que é cargo em comissão e função de confiança, e estabelecer parâmetros para que uma ou outro, né, sejam ocupados, a Emenda Constitucional número 19 de 98 estabeleceu a seguinte redação para o inciso 5. Vamos lá. Vou comentar aqui um pouquinho, inclusive. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, informação importante, já temos aqui, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ou seja, o artigo 37, inciso 5, está falando de duas situações distintas. Está se referindo às funções de confiança e aos cargos em comissão, que, como eu já salientei, são coisas diversas, né? Então, vamos ajudar, embora o foco do nosso vídeo sejam os cargos em comissão, vamos falar um pouquinho sobre as funções de confiança e estabelecer as diferenças entre um e outro, tá bom? As funções de confiança, conforme a gente acabou de ler no artigo 37, inciso 5, são destinadas aos servidores de carreira, aos ocupantes de cargo de provimento efetivo na redação da própria Constituição, tá bom? Então, o que acontece? Aqui na função de confiança não vai ser criado um cargo específico
para o desempenho dessa atividade relacionado, sim, a um aspecto de confiança, mas não há a compreensão da necessidade de que seja um cargo próprio. Mas aquele servidor de carreira, né, aquele já ocupante de cargo de provimento efetivo, assumirá mais responsabilidades, vai receber, né, novas atribuições que vão além das atribuições do seu cargo de provimento efetivo, e justamente por isso receberão uma gratificação, um adicional à sua remuneração, certo? Já os cargos em comissão, não, eles são cargos, tá? São cargos, e muitas vezes aparece também com a terminologia cargos de confiança, mas mesmo assim, nós não vamos confundir com as funções de confiança que nós acabamos de ver, tá? Cargos em comissão, como bem colocado, né? São cargos, tá? Então, nós temos os cargos de provimento efetivo, concurso público, né? Servidor público efetivo e que após 3 anos de estágio probatório adquire a estabilidade. Já no cargo em comissão, é um cargo de provimento em comissão, né? Não tem concurso público, não tem estabilidade, ele se justifica na ordem constitucional por se considerar que mostra-se necessário que tenhamos cargos que, em decorrência dessa relação de confiança entre quem está nomeando e quem vai assumir o cargo, né, e muito relacionado a quem está naquele momento com poderes de fazer essa nomeação. Busca uma relação de confiança, e é uma relação de confiança mútua, né, entre a autoridade nomeante e quem vai ocupar esse cargo provimento em comissão. Portanto, deve ser transitório. Deve ser transitório. Mas mesmo sendo transitório, o que a Constituição, como vimos ali, né, coloca? Esses cargos em comissão, eles são de livre nomeação e exoneração. Uma expressão em latim que de vez em quando aparece no direito, né? E que em algumas hipóteses a gente não tem como ignorá-las, porque, né, de uma tal maneira incorporadas ao nosso vocabulário, e que é muito interessante também compreendermos e utilizarmos. Os cargos em comissão, eles são, né, de livre exoneração, nomeação e exoneração, e nós dizemos que eles são cargos ad nutum, tá? Eles são admissíveis e exoneráveis ad nutum. Ad, conforme, nutum, de nutar e sinal. Então, há um aceno. Eu brinco assim que é um tchau, né? Ou um oi, né? Vem, e depois um tchau dessa relação de confiança, dessa transitoriedade. E a Constituição diz mais coisas ainda, tá? Ela vai dizer que é específico para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Não é possível ter cargos comissionados, né, para todas as atividades, em nome de uma suposta confiança. E esses cargos em comissão, como nós vimos na redação do artigo 37, inciso 5, né, eles devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então, eles também não serão destinados apenas para aqueles que estão fora da administração pública. E é por isso que a gente precisa compreender alguns outros detalhes ainda, tá certo? Eu destaquei aqui, né, esses 2 trechos do artigo 37, inciso 5. Tá lá, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. E, muito importante, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ou seja, cargos e funções de confiança exclusivamente para servidores de carreira. Cargos em comissão para servidores de carreira, mas também pessoas que não tenham qualquer vínculo com a administração pública. No entanto, tem alguns detalhes aí, né, que vão nos ajudar a compreender como essa questão atualmente vem sendo organizada na administração pública brasileira. Quando está ali, né, que deve ser preenchido por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, a primeira dúvida que nós temos é: que lei é essa? Essa lei existe? Que lei é essa?
essa lei, ela vem e estabelece isso, né? Exatamente qual é o percentual. Bom, então a União tem tantos cargos em comissão. O estado de Santa Catarina tem tantos cargos em comissão. O município de Florianópolis tem tantos cargos em comissão. Quantos podem ficar, né, atrelados a pessoas que não têm qualquer vínculo com a administração e quantos desses, qual o percentual mínimo que deve ser direcionado para servidores de carreira? A resposta que eu tenho para dizer para vocês é que nós não temos uma lei geral nesse sentido. Uma lei que diga assim, cargos em comissão. Então, 30%, 40%, 50%, 70% tem que ser para servidores de carreira. Nós não temos a coisa organizada dessa maneira, tá? O que nós vamos ter são leis que no momento da criação dos cargos em comissão, porque cargos, como geram despesas, devem ser criados por lei, aí a ideia de freios e contrapesos, né? Então, o legislativo, ele cria os cargos a partir de uma iniciativa, de um projeto de lei do executivo, e, né, no caso, para os cargos do Poder Executivo, né, de forma mais específica, deixando isso bem registrado, no momento, essa lei, ela vai, então, dizer, olha, tanto disso vai ser preenchido por servidores de carreira. Tá? Então, nós não temos uma lei geral, não temos uma lei nacional, e penso eu que nem deveríamos, pela questão da federação brasileira, né? Realmente, respeitando-se a autonomia dos entes federativos, cabe a cada unidade federativa legislar sobre esse assunto, mas, de qualquer maneira, nós vamos ter leis pontuais, criando cargos em comissão, e que devem estar atentos a esses aspectos, né? A esses aspectos. Por isso que eu coloco ali, lei, que lei é essa? De quem é a competência, né? Para solicitar a criação do cargo e qual nível federativo. E essa lei, então, que vai definir casos, condições, percentuais, atenta ao fato de que cargos em comissão devem se destinar apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, se submetem a um controle jurisdicional, como sempre, né? Daí também os freios e contrapesos, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Quantas dessas leis, né, elas são questionadas? E aí vem o Taboão da Serra, que, né, foi questionada a lei municipal e o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não atendia a esses requisitos constitucionais e provavelmente, por ser uma lei municipal, também atenta à Constituição do Estado de São Paulo. E como isso vem sendo decidido? Como isso vem sendo examinado? O grande destaque é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tá, de 2018, julgamento, cujo acórdão foi publicado em 2019 e que eu vou disponibilizar junto com o vídeo. É um recurso extraordinário, um recurso próprio do Supremo Tribunal Federal, com o reconhecimento da repercussão geral, tá? Eu vou deixar também um link para quem desejar compreender melhor o que significa repercussão geral, que não é a mesma coisa que uma súmula, que não é a mesma coisa que uma súmula vinculante, mas é uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal de muita importância e que é um paradigma para as demais decisões de casos similares. Ou seja, o STF recebe, conhece esse recurso extraordinário, reconhece a repercussão geral, estuda o caso, identifica o tema e, conforme a decisão, é estabelecida uma tese. O tema é justamente isso, é o tema 1010, né? Controvérsia relativa aos requisitos constitucionais para a criação de cargos em comissão. E a solução dada pelo Supremo Tribunal Federal está aqui na tese, né? Então, deixa eu ampliar um pouquinho também para facilitar a leitura, e que responde muito daquelas perguntas que eu fiz anteriormente, que de alguma maneira eu já respondi. Vamos aproveitar aqui, né, a redação do Supremo e vamos reforçar algumas questões. Tá? A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento. Isso nós já sabemos, porque isso está escrito na Constituição. Não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas,
técnicas ou operacionais. Então, eu não posso, por meio de uma lei, criar cargos em comissão com intuito diverso de direção, chefia e assessoramento. Tá? Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança, que é própria dos cargos comissionados, entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar. Temos esse papel da jurisprudência aqui bem significativo, bem importante, porque não existindo a lei que defina percentuais mínimos, tendo leis específicas que criam esses cargos comissionados e definem isso, o STF, né, por meio dessa tese, e isso, né, se expande para os demais tribunais, entende que cabe justamente examinar essa proporcionalidade da necessidade do cargo e o número de servidores ocupantes de cargos efetivos. É examinado a proporcionalidade e a constitucionalidade desse próprio percentual que foi estabelecido por essa lei. As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei constituir, para que seja feito o controle, né, de constitucionalidade, para que se consiga avaliar isso, a necessidade da relação de confiança, ser direção, chefia e assessoramento, de que não é algo assim, né, dando a impressão de direção, chefia e assessoramento, mas na descrição do cargo que não veio, mas que eventualmente se deseja ter, seria uma atividade burocrática, técnico-operacional. Daí a exigência desta indicação. Também no STF nós vamos ter, eu destaquei aqui, para além da tese, né, do recurso extraordinário com repercussão geral, algumas ações diretas de inconstitucionalidade, fica aqui para leitura, de datas, né, posteriores, inclusive aqui a gente vê uma de 2022, tratando dessas questões, falando da jurisprudência, que a jurisprudência cuidou, né, de densificar os critérios que vão nortear esse controle de constitucionalidade das leis que criaram os cargos comissionados. Nesse caso, entendeu-se que não foram configurados no caso concreto. Tá? A mesma coisa ali, né, na sequência nós vamos ter também uma outra ação direta de inconstitucionalidade, aqui no caso reconhecendo que era uma hipótese de cargos possíveis. E aqui eu disponibilizo as referências, né? Acho que temas, porque isso aqui é sempre, né, apenas elementos principais, apenas a questão trazida na sua superfície, mas é possível aprofundar. Para quem desejar compreender um pouco mais sobre repercussão geral, também temos essas informações. E 3, né, nomes importantes do direito administrativo brasileiro, e que para nós, né, da UDESC, está disponível na minha biblioteca. 3 grandes livros de direito administrativo. Para fechar, eu mostro aqui de forma muito rápida, né, o acórdão do STF, que eu vou deixar lá disponível, para quem ficou curioso e deseja entender mais o caso concreto que deu origem a essa tese. Inclusive, para quem tem curiosidade de saber o que é um acórdão, né, uma decisão, no caso, colegiada do Supremo Tribunal Federal, temos aqui a decisão, temos a ementa, que é o resumo, né, e aqui nós vemos justamente o registro da tese que foi fixada, né, fixada a seguinte tese, que foi a que eu li anteriormente, e também uma pesquisa, né, do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nós vamos encontrar muitas decisões também nessa mesma linha, discutindo aí leis municipais com a criação de cargos em comissão, avaliando se os requisitos constitucionais e também o encaminhamento, né, justamente para atender esses requisitos constitucionais realizado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com repercussão geral, que gerou a tese em 1010, estão sendo atendidos. Também vou deixar à disposição esse acordo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas entrando no site, indo lá no ícone, né, jurisprudência, colocando
cargos em comissão, constitucionalidade, vocês vão ter vários exemplos, várias situações de vários municípios de Santa Catarina. Tá certo? Muito obrigada.